E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, Mo, dá tchauzinho. Vocês devem estar estranhando que ela está em casa hoje, né? Por que ela está em casa hoje? Ela está de luto, tá? Porque ela perdeu 2 parentes por coronavírus. Então, tomar cuidado, tá? Japão termina estado de emergência na região de Tóquio. Tá? Eu estou trazendo essa matéria por quê? Até porque não é novidade para nós aqui do canal, porque eu sempre posto esse tipo de coisa, que o estado de emergência iria acabar. Só que eu estou trazendo a matéria por quê? Vai haver consequências depois que terminar um estado de emergência, né, em Tóquio. É isso que eu estou trazendo para vocês, tá certo? O Japão encerrou o estado de emergência à meia-noite do domingo, caso ontem, na região metropolitana de Tóquio, a última remanescente do país que estava sob a medida desde o início de janeiro. O estado de emergência em Tóquio e nas prefeituras vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama foi retirado, apesar da preocupação de que o país possa ver um ressurgimento à medida que se prepara para o ano acadêmico e comercial, com cepas variantes altamente infecciosas continuando a aumentar. Porque aqui no Japão está rolando a variante a britânica, a da África do Sul e a brasileira. E cada lugar assim está predominando, né? Então isso só que está crescendo. Tem estados que estava zero de coronavírus e começou a aparecer. Aí nisso eles fazem o teste para ver de qual variante que é, porque quase a variante clássica praticamente no Japão estava meio que controlado. O bicho está pegando aí, né? Nessas variantes mutantes, né? As autoridades locais continuam a pedir aos restaurantes e bares que fechem mais cedo, até o final de março. Então, até final de março vai fechar mais cedo. No caso, assim, vai fechar às 21 horas. Refrescou em 1 hora só, porque antes fechava às 8, agora fecha às 9. Mas até o final de março. Mas como os pedidos não são juridicamente vinculados fora do estado de emergência, não haverá penalidades para os estabelecimentos que não o cumpram. Apesar que o Japão promulgou uma lei que se o governador pedir, as pessoas têm que atender. Pessoas que eles falam assim, de modo geral, tá? Pessoas e empresas, comércio e em geral. Se não atender, é multa. Só que, pelo visto, o povo está tão cansado, e esse ano é ano de eleição no Japão, que eles estão fazendo vista grossa, tá? Pode ter certeza. O governo central, que vai expandir os testes e a detecção das cepas mutantes, tem como objetivo evitar outro estado de emergência, avançando com a vacinação e fortalecendo o sistema médico. Olha só o pulo do gato agora, hein? Em um programa de televisão da NHK no domingo, a ministra da Saúde, Norihisa Tamura, disse que o governo também estava considerando exigir que todos os viajantes que chegassem se submetessem a testes para as novas variantes do coronavírus. O controle de fronteira mais rígido atualmente se aplica apenas a 24 países designados onde as variantes do coronavírus foram detectadas. Então, você vê que esse trecho ele fala sobre os viajantes estrangeiros chegando no Japão e residentes também que estão vindo para cá. Só que nós podemos interpretar de duas formas isso. Até porque as fronteiras do Japão, até onde se saiba, ela está fechada para todo mundo, de menos para causas humanitárias e para os residentes. Tá certo? Então nós podemos interpretar a primeira forma. Todo mundo que vier para o Japão, todo mundo, houve a reabertura de fronteira e todo mundo que vier vai ter que passar pelas etapas extras do controle de quarentena. Isso é a primeira forma. Segunda forma de interpretar isso. Apenas o resto do mundo está fora, tá? As fronteiras continuam fechadas, mas as pessoas que vierem para o Japão por causas humanitárias e os residentes que voltarem para o Japão vão ter que passar por essa quarentena extra. Então existem duas interpretações. Então ainda não dá para saber se o Japão vai reabrir as fronteiras. Da outra vez, o Japão deu todos os indícios e realmente ele abriu. Dessa vez ele deu todos os indícios e não abriu. Então vamos ver o que vai dar, tá? Então nós temos essas duas interpretações. Pode ser que abra, pode ser que não.
Então vamos aguardar, tá? A participação em eventos em grande escala, como shows e jogos esportivos, também será gradualmente facilitada após o levantamento do estado de emergência, no caso a retirada, né? Os números foram limitados à metade da capacidade, até um limite de 5.000 pessoas. Mas isso será aumentado para 10.000. Então você pode esperar que pode ser que haja um aumento aí no número dos casos aqui no Japão, né? De novo. De acordo com dados compilados pela operadora de comunicações, né, móveis NTT Docomo, o número de pessoas se movendo em 19 das 20 principais estações de trens e distritos de entretenimento em Tóquio e nas 3 prefeituras vizinhas, às 15 horas de domingo, diminuiu em relação à semana anterior. O tráfego de pedestres também viu um declínio geral em mais de 70% dos 95 locais principais em todo o país, com o tempo chuvoso sendo um fator. Por que eles batem em cima disso? Que o tempo chuvoso sendo um fator? Por declínio das pessoas. Porque choveu, as pessoas vão ficar em casa. Isso é fato. Não é porque o governo está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Porque o fator tempo, até para quem investe em bolsa de valores, é um fator essencial. Quem não presta atenção nesses fatores, principalmente para quem investe na bolsa, perde cliente. No caso assim, toma prejuízo, né? Os ganhos são menos. Você vê que nos comércios também, dia de chuva, tem menos pessoas. Então o fator tempo, ele influencia muito se você vai ganhar na bolsa ou não. Até que você vê que até na pesquisa eles colocaram o fator chuva, né, para a diminuição das pessoas. No sábado, quando o tempo estava melhor em muitas partes do país, uma pesquisa semelhante da NTT Docomo mostrou que o número de pessoas aumentou. Você vê que não estava chovendo, então o número aumentou em relação à semana anterior, em quase metade dos pontos de pesquisa, com todos os 20 pontos da região de Tóquio mostrando um aumento de pessoas. Então você vê que parece uma coisa boba, mas o fator tempo ainda influencia muito na vida em geral das pessoas, tanto nos comércios como na vida. Então já deu para vocês terem ideia de como vai ficar agora no término do estado de emergência. E pode ser que a coisa abra, no caso assim, as fronteiras abram logo ou não. Tá? Você vê que eles não falam de forma clara, eles não são muito hakiri, como é que eles falam em japonês. Tá? Então, realmente precisa ficar atento. Então fique atento, entre em contato com o consulado. Só eles vão poder, no caso assim, para quem pretende tirar o visto para vir trabalhar no Japão, só eles podem te dar a melhor informação, tá certo? Em relação a vistos e quando irá abrir os guichês para os vistos. Então entre em contato, porque o consulado ele tem sistema de e-mail, ele tem sistema de telefone, tá? Então você pode ligar ou mandar e-mail para eles, tá? Então é bacana. Aí você já vai ficar bem informado em relação a isso. Aí quando eles abrirem os guichês, é sinal que as fronteiras vão reabrir. Tá? Então a melhor forma de sinalizar é isso. Mas por enquanto, se levarmos em conta as duas interpretações que a ministra deixou flutuando e deixou no ar, tá? Então é isso. Pode ser que abra, pode ser que não, e assim a vida se segue, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.